Queridos amigos, 12º encontro do nosso grupo de estudos em processo coletivo. Hoje a gente fala das relações entre ação coletiva e ação individual. Já falei das relações entre ação coletiva e ação coletiva. Nessa aula aqui a gente fala de ação coletiva e ação individual. E já vou direto ao item 1 do caderno, relação entre ação coletiva e ação individual. Para fazer essa comparação, a gente usa de novo os elementos puros da ação, né? Como eu falei já em aula anterior, e eu faço uma remissão aqui aos comentários feitos na aula passada. Vou direto ao item 2. Olha a pergunta. Litispendência entre ação coletiva e ação individual? É possível, pergunto de novo, uma litispendência entre a ação coletiva e a ação individual? O artigo 104 do CDC aduz expressamente que não há litispendência de ação individual com ação coletiva de direito difuso e de direito coletivo. Até coloquei uma sugestão de um texto doutrinário que explora mais profundamente essa questão. O 104 do CDC é assim redigido. As ações coletivas, previstas nos incisos 1, que é direito difuso, e 2, que é direito coletivo, e do parágrafo único do artigo 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outra partes a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações coletivas, se não for requerida sua suspensão, no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. O STJ diz o óbvio aí, tá? As partes, nesse caso, serão sempre diferentes. E eu coloquei uma ementa, o link para a ementa do recurso especial número 1.168391 de Santa Catarina. O titular do direito difuso é a coletividade, o titular do direito coletivo é o grupo, a classe ou a categoria de pessoas, conforme o caso, e o titular do direito individual é o indivíduo. Então, a parte material será sempre diferente, por isso que é impossível a litispendência nesses casos. Mas tome cuidado, o artigo 104 do CDC não menciona o direito individual homogêneo, nem precisava. Só que também não... Por que não precisava? Porque não haverá litispendência entre a ação individual pura, digamos assim, e a ação coletiva de direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque na ação coletiva de direito individual homogêneo, a parte é a reunião de indivíduos. E na ação individual pura, a parte é o indivíduo. Não tem como haver também litispendência nesses casos. Conclusão. Nunca será caso de litispendência entre ação individual e coletiva. Nunca. É impossível. Item 3. Pergunta. Conexão e continência de ação individual e de ação coletiva? É possível ação individual e ação coletiva com a mesma causa de pedir? Quanto ao pedido, é certo que não, né? Como bem coloca o professor Daniel Almarinha Assumpção Neves. Mas e quanto à causa de pedir? Sim, é possível que a causa de pedir da ação individual seja a mesma da ação coletiva, né? É até possível imaginar isso. Aliás, é muito provável que isso aconteça. O mesmo ato ilícito pode gerar um dano individual e um dano à coletividade. Não há problema nenhum em pensar isso. Que existe conexão e continência, não há dúvida. Mas essas ações, as ações individuais e as ações coletivas, serão reunidas? O STJ entende que a reunião das ações não é obrigatória. Coloquei uma ementa para um recurso especial de número 1.278.217 do Estado de Minas Gerais, nesse sentido. A reunião de ações que são conexas é, portanto, facultativa. O que o STJ indica é a realização, no caso concreto, de um juízo de oportunidade e conveniência. Esse juízo de oportunidade e conveniência tem que levar em consideração as vantagens de uma reunião de ações conexas ou incontinência, que são a harmonização dos julgados e economia processual, e também as potenciais desvantagens da reunião dos processos. A reunião em um juízo só pode dificultar o acesso ao processo. Basta imaginar, até coloquei como exemplo no caderno, né? Imagina que uma ação está em trâmite em Curitiba e a outra ação está lá no Rio Branco. Né? Se o prevento for o juízo de Curitiba, é muito claro que o sujeito que mora lá em Rio Branco vai ter dificuldade para acessar o processo. Né? E também, uma potencial desvantagem é de gerar concentração exagerada de processos no mesmo juízo. Né? Basta imaginar o absurdo que seria reunir todas as ações envolvendo o plano Collor e o plano Bresser. Né? Mais de 1 milhão de processos no mesmo juiz. Não dá. Tá? A doutrina majoritária, e aí tem Hugo de Nigro Basile, Teoria Albino de Zavascki, por exemplo,
Essa doutrina diz que a reunião das ações individuais e coletivas é possível, mas não é recomendável. As desvantagens dessa reunião, segundo essa doutrina, seriam mais extensas que as próprias e eventuais vantagens daí obtidas. Sobre isso eu coloquei um texto, basta clicar no link, vale a pena ler. E tem 4 do caderno. A suspensão da ação individual. Imagina você que me assiste, uma ação individual e uma ação coletiva que beneficia o indivíduo. Prevê o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor que nessa ação individual haverá uma informação ao indivíduo a respeito da existência da ação coletiva. No direito norte-americano, o pessoal chama isso de fair notice. A ideia é de que o indivíduo deve ter uma ciência oficial da existência do processo coletivo. Sobre isso coloquei um texto, vale a pena clicar e dar uma lida. Olha o que fala o 104, eu vou ler de novo. As ações coletivas, previstas nos incisos 1, direito difuso, 2, direito coletivo, e do parágrafo único do artigo 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outra partes, a que aludem os incisos 1 e 2 do artigo anterior, não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, olha só, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Da ciência da existência da ação coletiva, conta-se um prazo de 30 dias. Aí é a opção do indivíduo, ele pode continuar com a ação individual e, se ele assim resolver, terá exercido o chamado right to opt out, né? Ele fica auto-excluído do processo coletivo. O indivíduo não pode ser prejudicado pelo processo coletivo, a ação coletiva só o beneficia. Na hora que ele se exclui, ele está se excluindo dos benefícios. De prejuízo, ou melhor, do prejuízo, ele sempre esteve excluído. Se ele resolve se excluir, só poderá se aproveitar da ação individual. Veja você que me assiste que o opt-out não parece ser algo muito inteligente, né? A não ser que a expectativa de vitória da ação coletiva seja muito baixa. Em situação de normalidade, vale a pena esperar. E sobre o opt-out, eu sugeri ali 2 textos. Vale a pena clicar e ler. O indivíduo poderá ainda optar por suspender a ação individual. Nesse caso, a suspensão da ação individual ocorre até a solução da ação coletiva. Se a ação coletiva, ou melhor, se a pretensão da ação coletiva for improcedente ou se ali se lidar com uma sentença terminativa, basta que o indivíduo retome o andamento da ação individual. Perdeu no máximo tempo, né? Se a ação coletiva lograr, no entanto, sentença de procedência da pretensão respectiva, na ação individual acontece uma carência superveniente. O autor pretendia um título que agora ele já tem. Diante dessa carência superveniente, que é o que ocorre na ação individual, até pouco tempo atrás a ação também era extinta por carência. O STJ começou a mudar isso e decidiu que a ação individual deve ser convertida em liquidação de sentença. Coloquei aí um link para uma ementa de agravo regimental no agravo número 1.144.374. De fato, né, não faz sentido nenhum extinguir a demanda individual. Você expulsa o sujeito do judiciário, que vai voltar logo depois. É melhor liquidar e executar mais fácil. Andou bem o STJ. Deixa eu só corrigir uma questão aqui no caderno. O STJ tem o entendimento agora também de que essa suspensão é obrigatória. Então, tudo isso que eu falei do 104 do Código de Defesa do Consumidor, right to opt-in, right to opt-out, etc., etc., na prática é difícil acontecer. Eu mesmo nunca vi isso. Geralmente, eles fazem uma imposição de cima para baixo mesmo e fica por isso. Coloquei aí, por exemplo, uma ementa para um recurso especial, número 1.110.549, basta clicar. Isso é muito comum nas tarifas bancárias, né? O STJ vai lá e fala, olha, suspende tudo o que está discutindo TAC-TEC, né? Foi o que aconteceu há alguns anos. Recentemente teve, suspende tudo que está discutindo tarifa de registro de contrato. A gente vai resolver isso aqui. E aí o 104 do CDC acaba perdendo sentido. Pode ocorrer de essa informação não vir e as ações seguem. E isso até acaba sendo bom para o autor, em tese, porque ele se aproveita da ação coletiva e se aproveita da ação individual. Item 5 do caderno. A extinção da ação individual e o artigo 22, parágrafo 1º da Lei do Mandado de Segurança.
Se há uma ação individual, que pode ser de qualquer natureza, e ao mesmo tempo um mandado de segurança coletivo, que potencialmente beneficia o indivíduo, deixa eu só corrigir uma coisa no caderno. Enfim, né? Se houver, então, repetindo, uma ação individual que pode ser de qualquer natureza e, ao mesmo tempo, um mandado de segurança coletivo que potencialmente beneficia o indivíduo, nós continuamos a trabalhar com a ideia de fair notice. Comunica o autor e ele tem os 30 dias, etc. Igual lá no 104 do CDC. Mas a solução do legislador aqui foi um pouco mais radical. É que nesse caso, a única chance que o autor tem de se aproveitar do mandado de segurança coletivo é desistindo da sua ação principal, ou melhor, da sua ação individual. Ele não pode suspender, tá? Isso é muito grave. Olha o que fala o 22 da Lei do Mandado de Segurança. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Aí vem o parágrafo 1º. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. Até aí tudo bem. Mas os efeitos, aí vem a parte grave, da coisa julgada, os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Como a falta de cultura de processo coletivo impere, reina no Brasil, essa solução acaba nem sendo razoável, né? E acaba deixando o jurisdicionado meio que entre a cruz e a espada. A absoluta maioria dos autores prefere continuar com a sua própria ação, né? Com a sua própria tentativa de obter tutela mandamental. E aí o STJ não pode impor a desistência. Ele poderia impor suspensão, mas aí fica estranho, né? Essa previsão legal aí da Lei do Mandado de Segurança é muito criticada na doutrina. E esse foi o nosso 12º encontro, se eu não estou equivocado, é isso mesmo. E eu volto no 13º encontro para estudar modos de solução de conflitos, modos alternativos, né, de solução de conflitos em litígios coletivos. Até mais.